Nós temos que considerar uma coisa que é muito importante no que diz respeito ao capítulo 4 de Tiago, no versículo 11 e 12, quando ele trata de um assunto que é muito importante e que nos leva a uma reflexão de nós termos um máximo de cuidado com a fofoca e, evidentemente, com o fofoqueiro, como a Bíblia chama de mexeriqueiro. E por quê? Sabe por quê? Porque a fofoca ela tem um potencial muito grande de nos colocar numa situação em que somos estimulados a bater de frente com um princípio que lá está registrado, que é aquele que não devemos falar mal um dos outros. Porque por mais que seja curioso ou curiosa a informação que nós estamos recebendo, essa informação, ela carrega o potencial de nos tornar juízes dessa pessoa. E é exatamente isso que Tiago fala no versículo 12. Quem nos constituiu juízes com relação ao nosso irmão? Esse papel é só do Senhor. E isso é muito perigoso porque quando nós recebemos uma informação, e muitas delas não são verdadeiras, ou são parcialmente verdadeiras, porque se é parcial, se tem alguma coisa parcial de verdade, tem de parcial de mentira. E nós sabemos que onde há mentira, a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo. E a Bíblia fala que o diabo veio só para matar, roubar e destruir. E uma das coisas que é muito interessante é que quando nós prejulgamos ou julgamos a pessoa baseado nesses tipos de informação, nós agimos também como executores, porque nós começamos a tecer nossos movimentos, nosso comportamento e o nosso relacionamento com essas pessoas baseadas nas decisões que nós tomamos em relação a elas, baseados exatamente nessas informações que recebemos do mexeriqueiro. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Nós julgamos a pessoa, falamos, olha, essa pessoa não é digna de conviver comigo ou com a minha família, porque ele é um mentiroso, ele é um trambiqueiro, ele é um adúltero e etc. Baseado em informações de muitas vezes, como eu disse, mentirosas. Eu me lembro que uma vez meu pai, ele estava numa cidade próxima onde ele estava, a gente tem a fazenda, e ele estava com a picape dele no meio da rua, e de repente uma conhecida dele parou o carro, parou, literalmente parou, brava, né, e se postou numa situação muito estranha com relação a ele, se dirigindo a ele da seguinte forma: quem é essa loira que está ao seu lado aí? Ela estava se referindo, evidentemente, ela não sabia, mas a minha irmã, que é loirinha, né? E olha, eu vou falar com a Rosa. A Rosa é, no caso, minha mãe, né? Minha mãe, a gente tratava ela como Rosinha, que ela está no Senhor. E meu pai, muito sabiamente, sem discussão, sem querer discussão, eu falei assim, olha, eu acho que você deve falar mesmo, porque essa é nossa filha, né? É claro que aquela mulher, ela procurou um lugar para fugir de tanta vergonha que ela estava diante daquela situação que ela mesma provocou. Então, é muito sério isso. Você imagina que se fosse o caso dessa mulher chegar para minha mãe numa situação em que eles não tivessem esse tipo de contato como ela teve direto com meu pai, olha que situação que ela ia colocar para minha mãe, né? Por mais madura que ela seja, ela ia ser tentada, estimulada a acreditar naquilo que aquela mulher, a mulher estava falando, usada pelo diabo, é claro, né? Uma mentira deslavada, sem conhecer a situação e sem conhecer as pessoas envolvidas. Então isso é muito sério. É quando nós nos tornamos, a fofoca nos promove, nos estimula, né? A sermos juízes com relação às pessoas e, evidentemente, executores das nossas ações em relação a ela. Isso também é muito sério, muito perigoso, sabe por quê? Ainda mais no ministério, ainda mais dentro da igreja, porque a igreja, a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O ministério da igreja é desbravar, arrebentar as portas do inferno, promovendo salvação, libertação, cura, por Cristo e em Cristo. E nessa condição, quando isso acontece dentro da igreja, a formação de panelas, divisões. E a Bíblia é muito clara, por exemplo, em Provérbios capítulo 6, quando o Senhor fala, olha, tem 6 coisas que eu odeio e 7 que eu detesto. E a sétima é justamente aqui, essa, em que aqueles que provocam mentiras e discórdias entre os irmãos,
sabe, provocam, e a discórdia provoca o quê? Divisão, segregação, sabe, é tudo o que o diabo quer. Uma igreja desnutrida, uma igreja que não assume o seu papel por causa dos seus erros. Então, uma coisa muito séria, sabe, que a gente tem que ter esse cuidado da gente com relação à fofoca que nós estamos recebendo, né, o mexerico, e evidentemente com o fofoqueiro, com o mexeriqueiro, né? E uma outra coisa que eu acho muito, muito sério é quando que a gente tem que ter muito cuidado, ainda mais o homem, né? Eu estou falando assim, de um sentido geral, homem e mulher, é que nós somos muito curiosos, né? Então, é muito sério quando a gente não só a gente ter esse cuidado com relação às pessoas, ao mexeriqueiro, quanto ao cuidado da gente também não ser um mexeriqueiro, da gente ser um portador de mentiras ou meias-verdades. Isso é muito importante, a gente ter esse tipo de reflexão e pedir ao Espírito Santo de Deus para sondar o nosso coração, né? Porque da mesma forma que o mexeriqueiro ele traz uma informação para você, como eu disse, muitas vezes verdadeiras e muitas vezes falsas ou com meias verdades, ele está pegando as informações de você e tem o potencial também de levar essas informações para outras pessoas e essas pessoas criarem, pré-julgarem ou julgarem a sua vida e se tornarem também executores em relação à sua vida. Olha que coisa dinâmica que é isso, né? Então, portanto, olha, vamos nos ater com relação a isso que a Bíblia fala. Não falem mal um dos outros, sabe? Não promova discórdia entre os irmãos. Isso é muito importante, tá? Que Deus te abençoe, que você reflita nisso, porque é uma coisa que Deus tem me feito refletir muito na minha vida ultimamente. Que o Senhor te abençoe e te guarde, a você e a sua família, e que você pense sobre isso e não seja um mexeriqueiro e nem promova e estimule o mexeriqueiro em relação a você e a sua família, com as informações que ele traz a você. Que Deus te abençoe. Graça e paz.